Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Diz assim, até o versículo 13. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo o tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Nesse texto nós vemos que Davi, no capítulo anterior, ele causa uma derrota humilhante à nação dos filisteus. E eles foram ali dominados pelo exército de Israel. E então, em gratidão ao favor divino por toda aquela vitória diante desse povo tão hostil, desse povo que ao longo dos anos foi um povo que afrontava a nação de Israel, e o povo de Israel havia então vencido aos filisteus. Então, como agradecimento a Deus por tamanha vitória,
Davi, ele traz a Arca da Aliança para a sua cidade. Ele decide trazer a Arca da Aliança para perto dele. Então ele realiza uma tentativa de fazer esse transporte da Arca da Aliança, mas ela acabou fracassando. A intenção de Davi era das melhores. A intenção dele era trazer a Arca da Aliança para perto, mas muitas questões não foram observadas para que isso ocorresse da forma correta, de uma forma que agradasse a Deus. Ou seja, eles cometeram muitos erros esses que alguns deles foram até mesmo fatais. Então nessa passagem nós vamos compreender um pouco acerca da Arca da Aliança e quais os benefícios quando eu e você cuidamos daquilo que é do Senhor. Quais os benefícios de quando eu e você respeitamos a lei do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao longo das escrituras do livro de 1 Samuel e 2 Samuel, nós não ouvimos uma palavra sequer acerca da arca, desde que ela foi guardada na cidade de Kiriat Jearim. Ali ela foi guardada na casa de Abinadab. Casa essa onde a Arca de Deus, a Arca da Aliança, passou 20 anos. E veja bem, a Arca da Aliança, ela era a representação da presença de Deus no meio do povo de Israel. Era algo de suma importância para o povo de Israel, quando Deus instituiu o tabernáculo enquanto eles estavam no deserto. O tabernáculo com todas as suas partes e as peças que compunham, a Arca da Aliança era a mais importante de todas, porque ela representava, ela mostrava ali a presença de Deus no meio do seu povo. Então todos da nação de Israel sabiam o que era a Arca da Aliança. Todos eles conheciam. Você perguntava a uma pessoa que veio da nação de Israel, e ali você perguntava o que era a Arca da Aliança, eles sabiam como responder. Mas ao longo do tempo, a Arca da Aliança ela foi sendo esquecida, a ponto de ser guardada dentro de uma casa e ali mantida. Então Davi, ele agora está no trono. Ele foi estabelecido rei de Israel. Todos sabem que o rei de Israel que sucedeu Davi era Saul, mas Saul, ele há muito tempo, ele não agradava a Deus. O Espírito de Deus, ele já havia se retirado de Saul. Quando Deus manda a Samuel ir até a casa de Jessé e ungir a Davi, ele fala: ei Samuel, até quando você terá dó de Saul? Sendo que eu, Deus, já o rejeitei. Por que você fica passando a mãozinha na cabeça dele? Vá à casa de Jessé, porque lá eu tenho provido de um rei. E ali iniciou-se a história de Davi. E nessa passagem, Davi já tinha acabado de ser instituído o rei de Israel. Então ele se lembra, ele traz a sua lembrança os tempos antigos da nação de Israel, e ele se lembra da Arca da Aliança de Deus. E quando ele reúne então a elite do seu exército, ele reúne os melhores guerreiros, ele reúne os anciãos, os sábios, 30.000 homens, numa grande comitiva para ir buscar a Arca da Aliança. Só que ele não trata simplesmente como Arca da Aliança. Ele traz aqui, nos versículos 2, ele exalta, ele enobrece a Arca da Aliança.
ele diz, é a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Com esse trecho aqui nós aprendemos duas coisas: a pensar e falar bem de Deus. Todas as vezes que você for falar do Deus ao qual você serve, você tem que, encher a bola. Sabe quando você vai elogiar alguém? Da mesma forma tem que ser quando você vai falar sobre Deus. Porque Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é o Deus que está assentado no trono dos céus e rege todo o universo com suas mãos. Então, quando nós falamos de Deus, nós não podemos falar de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, Davi aqui, ele exalta a Deus quando ele trata da Arca da Aliança. E quando ele pensa e fala de maneira honrosa acerca das ordenanças santas, que são para nós como a arca era para Israel, os sinais da presença de Deus, isso mostra a comunhão que nós temos com Deus. Então Davi, ele exalta e relembra, poxa, eu vou separar uma comitiva grande, porque a Arca da Aliança era muito importante para o povo de Israel. Como que nós podemos deixá-la esquecida por tanto tempo? E as pessoas não se lembravam. A nova geração que havia nascido não sabiam mais o que era a Arca da Aliança, porque ela estava escondida num depósito, jogada, guardada, esquecida. Mas ele se lembrou da Arca da Aliança. E o retorno da Arca da Aliança é um motivo de grande alegria. Quando nós lemos, fala que o povo de Israel, eles foram com forma alegre, louvando e dançando ao Senhor. Imagine a alegria, poxa, estamos indo ali buscar a Arca da Aliança. Vamos de novo então trazer a presença de Deus de volta às suas origens, para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E o povo de Israel foi alegre. Então Davi, ele reuniu a nobreza, os anciãos, os oficiais, 30.000 homens, e realizaram um deslumbrante desfile. Talvez você já tenha ido presenciar um desfile de 7 de setembro. Imagine aqueles homens todos fardados, marchando em direção à cidade de Baalá, onde estava a Arca da Aliança. E eles foram ali marchando, todos alegres, com a banda tocando, o povo dançando e louvando a Deus, porque era algo maravilhoso que iria acontecer. E isso demonstrava um profundo respeito pela Arca da Aliança, pela presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos ter reverência, precisamos ter respeito com a presença de Deus, porque é o lugar onde Deus está, e Ele, por sua infinita misericórdia, Ele permite que nós nos acheguemos a Ele. E Deus, por ser poderoso, por ser grande, por ser rei, nós precisamos reverenciá-lo. Então não é de qualquer forma que nós nos achegamos a Deus. Então eles foram com muita expectativa em busca da Arca da Aliança. E ali eles chegam na casa de Abinadab. Eu imagino que Davi chegou e falou: ei, cadê a arca? Aí Abinadab deve ter pensado assim: nossa, caramba, tem mais de 20 anos que ela está aqui, rei. Sei onde está não, deixa eu perguntar aqui. A mulher geralmente guarda tudo. Ô mulher, onde é que está? Não, deixa eu perguntar aos meus filhos, Uzá e Aiô. Ei, cadê a arca? Aí eles sabiam onde estava. Porque se nós lermos, fala que Uzá e Aiô, eles guardavam a arca num compartimento da sua casa. E eles de vez em quando iam ali olhar, ver como é que estavam. E eles criaram uma certa intimidade com a arca, mostrando ali a presença de Deus
eles iam ali observar a arca. Então eles tomaram a arca, colocaram ela num carro e partiram. Foram caminhando. O desfile atrás, a arca à frente, Aiô na parte da frente do carro, guiando os bois, Uzá do lado do carro, observando ali a arca. E eles foram andando, até que chega um momento em que os bois tropeçam. Os bois tropeçaram e a arca ia vir ao chão. Aí Uzá, ele toma uma atitude. Ele viu que a arca ia vir ao chão. A arca era feita de madeira e ouro. Se ela caísse no chão, ela poderia se quebrar. Então, na melhor das intenções, Uzá, para não deixar a arca cair, ele vai e pega na arca para impedir que ela caia. Você pode imaginar, poxa, ele fez uma boa ação. Ele simplesmente não deixou que a arca caísse. Só que eles já vinham cometendo muitos erros ao longo do caminho. A palavra de Deus diz em Números capítulo 7, versículo 9, que a arca, ela só deveria ser transportada sobre os ombros dos coatitas. Então eles já cometeram o primeiro erro colocando a arca num carro. Poxa, mas a distância era longe. Não. De Quiriate Jearim até Jerusalém eram 18 quilômetros. É como daqui até o Candeias. Eles iriam caminhando, mas eles acharam que com o carro seria mais rápido de chegar, porque eles estavam tão alegres com a presença da arca, que colocaram no carro e achavam que estava tudo bem. Mas a palavra de Deus diz, a lei mosaica, a lei de Deus, quando ele instituiu o tabernáculo, ele dizia que os coatitas eram os responsáveis pela arca. Não tinha carro disponível para eles, porque o destino deles era sempre carregar a arca sobre os seus ombros. A arca não era tão pesada assim, a ponto de exigir um carro para transporte. Ela não era uma coisa comum, era algo importante, era algo que tinha uma representação importante. Aí talvez eles poderiam alegar, poxa, mas quando os filisteus derrotaram Israel e levaram a arca, eles colocaram a arca em cima de um carro e levaram. Mas os filisteus, eles não conheciam a lei de Deus. Eles não sabiam da lei de Deus, que apenas os coatitas poderiam transportar. E talvez seria até melhor que fosse colocado na arca no carro, do que ela fosse transportada pelos sacerdotes de Dagon. Imagine o vexame. A arca da aliança, da presença de Deus, sendo transportada por sacerdotes de um Deus pagão. Então ela foi colocada no carro e transportada pelos filisteus. E por isso que não aconteceu nada a eles, porque eles não conheciam. Mas se tratando de Israel, eles agiram daquela forma por sua conta e risco, porque por eles serem um povo do Senhor, eles deveriam se lembrar, deveriam reconhecer as leis instituídas por Deus. E logo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, talvez ele estava tão entusiasmado com a ideia de que ia trazer a arca, que ele se esqueceu do básico, que ele se esqueceu do mínimo para o serviço ao Senhor. Isso acontece muitas das vezes conosco. Nós precisamos sempre nos lembrar do básico que Deus cobra de nós. Não chegarmos na presença dele de qualquer maneira, não respeitando, não reverenciando aquilo que o Senhor nos ordenou. E foi isso que aconteceu. Devido a esse erro,
Uzá, no momento em que ele toca na arca para impedir que ela caia, a ira de Deus se acendeu contra Uzá e ele foi fulminado. Você sabe o que é ser fulminado? É simplesmente você cai morto. Uma morte súbita, uma morte rápida. Uzá foi fulminado. Então, eles estavam já ali no caminho, e na eira de Nacon, Uzá foi ali, foi fulminado. A primeira experiência que Davi tem com a Arca da Aliança é uma experiência de morte. A morte de Uzá. E aquele povo que estava marchando em grande alegria, em grande contentamento, de repente esfriou. E eles esfriaram. Poxa, Deus, por que o Senhor fez isso? O clima de festa acabou. Davi se questionou: meu Deus, como que eu vou levar essa arca para a cidade? Se ela traz morte, se ela traz mal, se ela tirou toda a alegria que nós estávamos carregando, como que eu vou levar agora essa arca? E Davi ali, ele toma uma decisão. Nós não vamos mais levar. Não vamos mais levar. Talvez eles se confiavam pelo fato de a arca estar na casa de Abinadab por 20 anos. Então colocaram Aiô à frente do carro e Uzá ao lado do carro. Porque imaginavam, eles já têm intimidade com a arca. Eles passaram 20 anos com a arca. Tudo pode acontecer e esses dois jovens vão estar à frente para intervir em qualquer coisa que acontecesse com essa arca. Mas eles erraram. A lei era muito clara. E Deus ali, ele fulmina Uzá, justamente para mostrar que ele é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus de justiça. Se ele não tivesse feito nada a Uzá, poderia o povo pensar: poxa, não é bem assim todas essas leis instituídas pela Arca da Aliança. Qualquer um pode se chegar então e pegar e tocar e sentir a Deus. A lei era tão severa, era tão rígida, que até os coatitas que transportavam a Arca da Aliança, eles só poderiam transportá-la através dos cabos que ela possuía. Se eles tocassem na arca em si, eles também seriam fulminados, porque apenas os sacerdotes poderiam tocar. Então você pensa, Deus foi muito severo. Que Deus é esse? Que severidade é essa? Para que tudo isso? Porque Ele é justo. Ele é justo. Então, aos levitas era expressamente proibido tocar na arca, sob pena de morte, para que eles não morressem. Então, Deus ele se utilizou do mesmo exemplo, como ele tinha falado a Adão e a Eva, quando ele fala: não toque, não coma no fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E da mesma forma como ele agiu com justiça com Adão e Eva, Deus precisou agir com justiça com Uzá. Então ele viu a presunção talvez no coração de Uzá, porque Uzá ele poderia dizer ao povo que
era tudo livre, tudo liberado com a Arca da Aliança. Mas após o período ali deles levarem aquele susto daquilo acontecer com Uzá, Davi, ele reconheceu que Uzá foi morto por um erro de todos. Todos ali eram culpados. Porque existiam ali no meio daqueles 30.000 homens, existiam anciãos, pessoas de experiência que conheciam a lei de Deus, mas que assistiram a tudo aquilo e simplesmente não falaram nada. Se eles se lembrassem, não, Davi, não podemos fazer assim. A arca não pode ser colocada num carro como um objeto comum. Ela precisa ser transportada como a lei de Deus. Mas ninguém se pronunciou. Então Davi, ele reconheceu que todos foram culpados por levar a arca em um carro. E uma vez que ela não estava sendo transportada nos ombros dos levitas, Deus provocou essa ruptura no povo de Israel, para que eles se lembrassem que a lei de Deus ainda permanecia, para que eles se lembrassem que tudo aquilo que Deus falou ao povo de Israel nos tempos do deserto, a lei ainda permanecia e não poderia ser mudada. O povo estava se esquecendo, deixando de lado a lei do Senhor. Então Deus faz isso para alertar: ei, a minha lei permanece. Se vocês querem ter vida, permaneçam na minha lei, porque ainda sou eu quem mando aqui. Então Davi se entristeceu, e aquele plano que de início era transportar a arca de Kiriat Jearim até a cidade de Jerusalém por 18 quilômetros, agora aquele plano foi interrompido na eira de Nacon. Se você for pesquisar sobre essa eira de Nacon, é um lugar que não existe. É um lugar fora do mapa. É um lugar fora do radar para o homem. Mas estava no radar de Deus. E aquela situação acontece na eira de Nacon. Não foi algo obra do acaso. Deus, ele tinha um projeto ali naquele lugar. Ele tinha um plano naquele lugar. E Davi e os seus homens estavam espantados, tomados de medo. E Davi fala: não, nós não vamos mais levar a arca. Vamos deixá-la aqui. E os seus soldados perguntam: mas Senhor, como que vamos deixar a arca do Senhor aqui? Dá um jeito, arruma um lugar para deixar. Tem que ter algum lugar aqui. Olha a vizinhança. Vai ali andar pela vizinhança, procura. Tem que ter algum lugar onde a gente possa deixar essa arca. E o texto fala que Davi, ele fez levar a arca do Senhor. Ou seja, foi uma ordem, foi impositivo. Vocês não vão deixar essa arca aqui no meio do caminho, mas vocês vão levar. E ali naquela localidade, na eira de Nacon, que para muitos era um lugar inexistente, um lugar fora do mapa, tinha ali um homem, Obed-edom. Obed significa escravo. Ou seja, escravo de Edom. Era um escravo. Era um Zé Ninguém. Mas para Deus ele existia. Para Deus tinha um projeto. Para Deus tinha um plano para Obed-edom e toda a sua casa. Eu imagino que Davi deva ter pensado: poxa, eu não vou levar essa arca para Jerusalém. Ela só mata, ela só fere. Então vamos deixar aí na casa de qualquer que seja, porque lá ela vai matar também. Lá vai ter morte também.
E eles vão e levam a arca até a casa de Obed-edom. E Obed-edom, ele recebeu a arca com alegria. Ele recebeu a arca com alegria. Imagine você ter em sua casa a presença de Deus. Obed-edom então recebeu a arca com alegria em sua casa. E a comitiva do povo de Israel com Davi foram embora, não permaneceram. Só que Davi mandou deixar ali um vigia. Fica um vigia para estar observando a Obed-edom, para ver quando é que ele ia morrer, para ver quando é que ia acabar ele e toda a sua família. Porque após a morte deles, a arca ficaria ao léu, desprotegida. E aquele vigia, ele ficou lá. Passou uma semana. Nada. Passou um mês. Nada aconteceu. Passaram 2 meses. Obed-edom estava lá, vivo. Passaram 3 meses, Obed-edom vivo. Só que além dele estar vivo, o vigia chega até Davi. Ele vai, eu imagino que ele foi correndo. Rei Davi, lembra aquela casa lá que o Senhor deixou a arca? Lembra aquela família que o Senhor deixou a arca? Aquele Zé Ninguém que o Senhor nem perguntou o nome. A arca da aliança abençoou ele e toda a família dele. Até os animais da casa dele estão abençoados, tão bonitos, tão fortes, porque a casa dele foi abençoada devido a ele receber a presença de Deus com alegria. A casa de Obed-edom agora ela virou um centro da bênção de Deus, porque aonde a presença de Deus estava ali, ele ordena a bênção. E agora Obed-edom era um homem abençoado. A sua casa, a sua família estava toda abençoada. Eles estavam ali felizes. Aquele que era o Zé Ninguém, aquele que estava num local fora do mapa, fora do radar, agora ele é um homem abençoado por Deus, porque Deus fez o boi tropeçar para abençoar a vida dele. E nos dias de hoje, Deus ainda faz boi tropeçar. Talvez hoje você chegue aqui nessa noite pensando que Deus te esqueceu, que você está fora da direção, do mapa das bênçãos do Senhor. Mas hoje Deus faz o boi tropeçar para que a bênção chegue até a tua casa. Aquele plano de Davi de transportar a arca de Kiriat Jearim até Jerusalém, ele foi alterado. Agora a arca vai ser transportada da era de Nacon até Jerusalém, da casa de Obed-edom até Jerusalém, porque Deus adicionou uma parada obrigatória. No projeto inicial, a era de Nacon não existia. Se Uzá não tivesse acontecido aquilo com Uzá, se o boi não tivesse tropeçado, eles iam passar por aquela casinha que eu imagino que era uma casa humilde. Eles iam passar com aquela comitiva, aquele desfile, e não iam nem ver. Mas desde o início Deus já via aquele lugar. Deus já tinha visto Obed-edom e ele queria realizar algo diferente na vida dele. Ele queria mostrar que com a presença dele na nossa casa, as bênçãos do Senhor vêm sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele mensageiro vai a Davi: olha, Davi, o homem está abençoado,
Tá tudo diferente de quando a gente deixou a arca lá. Deus abençoou aquela família de forma poderosa. E aquilo reacendeu novamente uma chama em Davi. Ele pensou, ele imaginou que Deus, ele se consertou conosco. Ele perdoou o nosso erro por termos transportado a arca de qualquer jeito, por não termos reverenciado a sua presença. Então Davi agora ele elabora um novo plano. Vamos até a eira de Nacon. Vamos até a casa de Obed-edom. E na primeira vez que Davi passou por aquela localidade, ele simplesmente mandou os seus soldados: vão lá, joga a arca lá na casa dele, deixa lá, se morrer, morreu, se matar, matou. Ele não quis saber nem o nome do rapaz. Mas agora Davi ele tem que voltar e ir lá na casa do Obed-edom e apertar a mão dele. Ei, Deus me trouxe aqui para buscar a arca porque eu vi o quanto que Ele te abençoou. Você era só mais um do meu reino que eu não conhecia, mas Deus me fez eu te conhecer e vi até aqui porque a bênção dele foi vista na tua vida. E Davi retornou e eles então vão levar a arca de volta. Obed-edom, os historiadores falam que ele reverenciava tanto a arca, ele respeitava tanto a arca, a ponto de ele levantar de manhã cedo, na parte da tarde, à noite e às vezes até de madrugada, ele ia lá perto da arca observar se estava tudo bem. O carinho, o cuidado que ele tinha com a arca foi um alerta de Deus para Davi, para que ele tivesse o mesmo cuidado. Ele fala assim para Davi: ei Davi, tá vendo Obed-edom? É assim que eu quero que tu seja com as coisas sagradas. E isso também serve de aviso para nós. Muitas das vezes a gente faz as coisas do Senhor de forma relaxada, de qualquer maneira. Sabe quando você vai, poxa, hoje tem culto, de novo, que saco, tá bom, vou lá. Aí você chega aqui, você fica com aquela cara de sepulcro caiado, de maracujá de gaveta, de cachorro na chuva, cara de coitadinho, de vítima, sendo que você deveria estar aqui com alegria, porque você veio para louvar e adorar o nome do Senhor. Então essa passagem ela nos ensina a nós cuidarmos daquilo que é do Senhor. Porque quando nós cuidamos daquilo que é do Senhor, Deus cuida de nós. Fale para a pessoa que está do seu lado: cuide da arca, que a arca cuida de você. Cuide da arca, cuide das coisas de Deus, que Deus ele vai cuidar de você. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, onde ele fala ali diversas coisas acerca da oração, e depois ele começa a falar acerca das preocupações da vida. E muitas das vezes a gente coloca as preocupações da vida acima daquilo que é de Deus, do nosso compromisso com Deus. A minha família é mais importante, o meu trabalho é mais importante, o dinheiro que eu preciso ganhar é mais importante, a minha empresa é mais importante. E a gente vai só deixando Deus de lado. Foi assim que o povo de Israel foi fazendo.
A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e ninguém se lembrava. As leis foram sendo esquecidas e ninguém não estava nem aí. Mas Deus fez o povo lembrar. E nessa noite Deus, Ele quer nos fazer lembrar das suas leis. Porque as leis do Senhor são perpétuas, elas permanecem. Pode passar anos, milênios, a lei do Senhor, ela permanece. Jesus, Ele fala, o livro de Apocalipse fala que céus e terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. A palavra do Senhor permanece. Pode entrar governo, sair governo, pode mudar geração, sair geração, a palavra de Deus vai permanecer. E nós precisamos permanecer reverenciando e respeitando a sua palavra. Então agora eles vão na segunda tentativa de levar a arca a Jerusalém, saindo da eira de Nacon. E Davi ali, então, ele aprende com Obed-edom como que deve respeitar a arca. Agora o transporte é diferente. Não tem mais carro. Agora tem sacerdote, como manda a lei de Deus. E não apenas tem sacerdotes. De Davi ele fala, no versículo 13: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos. Você sabe contar? 6 passos. 1 passo, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifício ao Senhor. Você não entendeu. Davi, ele queria dizer ao povo: onde nós andarmos, nós vamos adorar e exaltar ao nome do Senhor. Aqueles homens que estavam carregando a arca, eles davam 6 passos e ali era matado um boi e um cordeiro para sacrificar ao Senhor. Porque Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração, de todo sacrifício. A Ele pertence, somente a Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então isso expressou o amor que Davi resgatou pela arca. Não podemos nos esquecer das leis de Deus. Devemos sempre nos lembrar daquilo que Deus nos ensinou e mantermos acesa a chama de Deus, das leis de Deus em nossos corações. Então isso era uma evidência de que Deus havia se reconciliado com o povo. Porque agora eles estavam caminhando e adorando, caminhando e servindo, caminhando e exaltando. E eles poderiam agora dar com a mesma alegria quando eles saíram de Kiriat Jearim. Agora eles estavam saindo da eira de Nacon, da casa de Obed-edom, com a mesma alegria, transportando a arca do Senhor. E eles então levaram a arca para Jerusalém, para o local de onde ela nunca deveria ter nascido, ter saído. Mantenha a presença de Deus na tua casa. A presença de Deus na tua casa é sinal de bênção. A presença de Deus na tua casa é sinal de alegria. A presença de Deus na tua casa é sinal de exaltação. A presença de Deus para o povo de Israel, ela foi de grande importância, porque agora Deus estava novamente no meio do seu povo. Então nunca se esqueça, não deixe se esquecer das leis de Deus. Mantenha a lei de Deus em teu coração, porque ela vai te fazer caminhar por caminhos aplanados, por caminhos que agradam ao Senhor, por caminhos que trazem vida
e não morte. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.